A paz do Senhor, adolescentes! Que bom ver que vocês estão aqui com a gente para mais um culto. E eu convido você a ficar com a gente até o final. Não desiste que tem muita coisa vindo aí, falou? E agora nós vamos iniciar o nosso culto. E como vocês sabem, para que tudo dê certo, nós precisamos orar e pedir para que Deus tome a direção. Então aí onde você está, comece a falar com Ele, amém? Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esse momento que estamos aqui nos reunindo, ainda que à distância, para falar da Sua palavra, para louvar, para exaltar o Seu nome. Pai, em nome de Jesus, entregamos ao Senhor a direção desse culto, a direção da palavra que vai ser ministrada e tudo o que acontecer aqui. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, que possamos entender, Pai, a mensagem que o Senhor quer passar para nós e que ela entre no nosso coração e possa gerar transformação em nós. Que a partir desse culto as coisas possam ser diferentes nas nossas vidas, que possamos viver o novo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, é o que pedimos e agradecemos. Amém, amém e amém. Então vamos lá comigo, abra sua Bíblia lá em Gênesis, o capítulo 5, os versículos 28 e 29, que dizem o seguinte: quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho, 29, e disse: o Senhor Deus amaldiçoou a terra, e por isso o nosso trabalho é pesado, mas este menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs no filho o nome de Noé. Amém? Eu acredito que todo mundo conheça a história de Noé. Noé foi o homem escolhido por Deus para permanecer na terra após o dilúvio. Noé foi achado por Deus como um homem justo, um homem íntegro e um homem honesto. A Bíblia está relatando o nascimento de Noé. E o seu pai, Lameque, quando viu que Noé nasceu, que ele era um menino, colocou o nome dele de Noé e disse: olha, esse menino vai nos trazer descanso. E é aqui que nós vamos entrar no assunto do nosso culto de hoje, que é: você tem um propósito. Então, o terceiro motivo para você não desistir, para você escolher a vida é: você tem um propósito em Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. Noé era uma criança, mas ele já tinha um propósito estabelecido por Deus, e assim também é por você. E a Bíblia diz aqui pra gente que quando Noé nasceu, o pai dele disse: olha, esse menino, ele vai trazer descanso para nós, porque nós temos vivido aqui um trabalho pesado na terra que o Senhor amaldiçoou. E isso é uma coisa importante a gente falar agora, sobre a maldição. A maldição é um conjunto de palavras que revelam um objetivo, o desejo de que algo ruim aconteça. E o que é importante a gente entender aqui é que, naquela época, o povo vivia em uma vida de constante pecado, extremo pecado. As pessoas tinham um coração muito mau, as pessoas eram muito ruins e sempre escolhiam fazer o que era errado. E na nossa vida, nós estamos sempre vivendo de escolhas. Tudo na nossa vida é parte de uma escolha. Desde a hora que você acorda, você tem que escolher. Você escolhe abrir os olhos ou não. Você escolhe se você vai levantar naquela hora ou não. Você escolhe se primeiro você vai ao banheiro, se primeiro você vai trocar de roupa. Você escolhe se você vai tomar café da manhã ou se você não quer tomar café da manhã. A nossa vida, ela gira em torno das escolhas. E as escolhas são extremamente importantes na nossa vida. E algumas são muito decisivas. E quando nós falamos de escolha, nós também estamos falando sobre escolher viver em santidade, uma vida de retidão que agrada o Senhor, e viver uma vida de pecado, uma vida que desagrada o Senhor. E é importante a gente saber que toda escolha gera uma consequência. Então, todo o tempo nós estamos escolhendo, em breve nós vamos ter ali a consequência das nossas escolhas. Então, quando nós escolhemos, como eu falei agora há pouco, viver uma vida de santidade, as consequências da nossa vida são positivas, porque as bênçãos do Senhor estarão sobre a nossa vida. Agora, quando nós decidimos viver em pecado, as consequências são negativas na nossa vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência
escolhas. No entanto, quando Noé nasceu, o seu pai Lameque disse: olha, com Noé vai ser diferente. Eu não quero que Noé ele seja como os homens são hoje em dia aqui, como seres humanos. Eu não quero, eu quero que ele seja um homem diferente. Ele vai ser alguém diferente do que a gente está acostumado a viver. Ele vai viver de uma forma diferente da nossa. Eu quero que as escolhas dele sejam diferentes. Então, quando ele nasceu, ele falou: olha, Noé vai trazer descanso para nós nesse período que tem sido tão difícil para a nossa terra. E algo importante que nós entendemos aqui é sobre a autoridade. Nós conversamos já sobre as autoridades espirituais. E os pais são uma autoridade espiritual na nossa vida. Então aqui quando Noé nasceu, Lameque falou já: olha, Noé vai ser diferente. Ele vai trazer descanso. Ele não vai trazer problema para nós, ele vai trazer livro. E muitas pessoas, elas já nascem debaixo de uma maldição e muitas vezes elas nem sabem disso. E como eu falei agora há pouco, a maldição é um conjunto de palavras que expressa o desejo de que algo ruim aconteça. Então você estava no ventre da sua mãe e alguém falou: criança, vai ter filho. Filho se é bom quando é pequeno, porque quando cresce dá problema. Filho só traz problema. Filho só traz estresse. Essa criança aí, não vai prestar, não vai servir. Só vai te dar dor de cabeça. Isso aí não vai pra frente, não. Isso aí vai atrasar a sua vida. Isso aí é um erro. Mas Deus não vê dessa forma. Deus tem todos os nossos dias contados, escritos. Ele tem todos os planos perfeitamente preparados para nós. E Lameque, ele reconhece isso. Olha, Noé não vai ser qualquer um, ele vai ser diferente. Então, os nossos pais são autoridades na nossa vida. A gente vê isso aqui na vida de Noé, com Noé e Lameque. Então, o pai dele falou: Noé não vai ser assim, ele vai trazer descanso para nós. E muitas vezes nós nascemos debaixo de uma maldição que foi lançada pelos nossos próprios pais. Às vezes o objetivo não era ruim, às vezes falamos assim, sem pensar, sem entender o que significa realmente. Mas existe alguém que está acima de toda a autoridade, que é a maior autoridade que existe, que é Deus. E Ele pode quebrar as maldições. A maldição ela só pode ser quebrada, ser retirada, revogada, quando um ser espiritual que tem uma autoridade grande, superior, vem e traz libertação. E Deus é essa pessoa que traz libertação. Então tudo aquilo de ruim que estava acontecendo com a humanidade não foi passado para Noé, com ele foi diferente, foi totalmente diferente. Porque Deus é a maior autoridade, Ele é o superior, Ele é o poderoso, dono de todo o poder. E Ele pode quebrar toda a maldição, Ele pode fazer tudo novo. O Senhor, Ele pode transformar a maldição em bênção. A bênção é aquilo que te dá autoridade, é o que diz que você está autorizado a prosperar. Então, quando Deus diz que você está autorizado a prosperar, não importa o que digam, o que façam, o que falem, você vai prosperar, você vai crescer, você vai desenvolver. Porque o plano de Deus para a nossa vida é que nós venhamos alcançar níveis maiores e melhores. Noé tinha um propósito que era trazer descanso para a família dele, e Noé realmente trouxe. Noé foi um filho diferente, ele foi alguém diferente. Se ele não tivesse sido um filho obediente, um filho bom, um filho ajudador, um homem justo, honesto e íntegro, o Senhor não havia escolhido ele no meio de toda a humanidade. Todo mundo que existia na terra. Mas ele foi escolhido por Deus. E você também é alguém que foi escolhido por Deus. Você pode comprovar que você é alguém escolhido por Deus e que você está assistindo isso aqui hoje, está ouvindo essa palavra. Você é alguém escolhido por Deus e você tem um propósito. O propósito de Noé era trazer descanso para a família dele. Era mostrar que era diferente no meio de toda uma humanidade. E você também tem um propósito. Você tem um propósito no meio da sua família. Você pode trazer descanso para a sua família, você pode trazer paz. Você pode ser aquele que vai mudar todo o histórico de uma família. Se na sua família existe um histórico de divórcio, todo mundo se divorcia, você não vai. Se na família existe um histórico muito grande de mentira, de confusão, de briga, você não vai ser essa pessoa. Se na sua família as pessoas acabam se corrompendo, elas se encontram, elas começam a caminhar, começam a igreja e daí elas vão lá e se desviam, começam a fazer o que é errado, você vai ser alguém que vai fazer a diferença, você vai seguir firme em Deus, você tem um propósito em Deus. Você
trazendo descanso. E eu pergunto para você, você sabe qual é o propósito da sua vida? O que Deus quer para você? Você tem um propósito, sim. Então eu quero incentivar você a não desistir, porque através de sua vida pessoas podem ser impactadas. Talvez você seja um adolescente ou um adolescente, alguém muito novo, mas que passou por muitas experiências na vida, muitas experiências negativas. Você pode passar por cima disso e usar isso como um testemunho para incentivar pessoas. Talvez você não tenha passado por momentos difíceis na sua vida, mas você pode usar suas experiências boas para incentivar as pessoas também. Você pode usar toda a sua vida de completa retidão, de sempre estar na igreja, de sempre estar em relacionamento com Deus, para incentivar pessoas a seguir um relacionamento fiel com Ele. Ainda novinho, ainda sendo adolescente, você pode ser alguém que vai fazer diferença. Alguém que vai chamar a atenção para o reino de Deus, através das suas escolhas e atitudes. Então saiba que você tem um propósito em Deus. E se por um acaso você não sabe qual é esse propósito, ore e peça para que o Senhor revele a você, porque Ele vai revelar a vontade dEle para a sua vida. Então, siga firme em Cristo, siga firme em Deus, siga firme vivendo. Escolha a vida, porque você tem um propósito em Deus. Então não desista e peça ao Senhor revelação de qual é o propósito dele para a sua vida. Amém?